Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui agora mais um Modelo e Fala. E o assunto de hoje vai... De hoje? E o assunto de hoje vai ser verniz. Muitas pessoas pedem para eu falar sobre esse tema, me perguntam sobre verniz. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Lembrando que tudo que eu falo aqui é a minha opinião, tá, gente? A gente tem que sempre lembrar que é arte, a gente faz arte e arte não tem regra, né? Então, eu vou colocar a minha opinião aqui pra vocês hoje sobre o verniz. Se você caiu aqui nesse vídeo por alguma razão e ainda não é inscrito no canal, faz aqui a sua inscrição e já deixa o seu curtir nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos tentar começar do começo. Bom, antes de mais nada, vou falar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, né? Na verdade, eu peguei uma massa pele que eu tenho tingida aqui, mas ela já tá meio borrachuda. Então, vou só fazer um teste aqui, que eu tô querendo fazer mais um porta-guardanapo de pãozinho francês. Então, vou usar aqui essa massa só como teste. Então, vou fazendo aqui o teste, conversando com vocês. Bom, vamos lá. Quando eu comecei no biscuit, há muitos e muito tempo atrás, uma das primeiras peças, se não foi a primeira peça, que eu não lembro bem qual foi a primeira peça que eu fiz. Eu tenho duas peças em mente. Eu não sei se foi um pote de biscoito ou foi um quadrinho. Esse quadrinho eu tenho até hoje, ele tá guardado aqui. Mas esse quadrinho eu lembro que foi da revista de uma amiga minha. E o pote foi de uma revista que a minha mãe comprou pra mim. Eu acho que foi o pote, entendeu? Que eu fiz primeiro. Daí eu fiz todo o passo a passo da revista tudinho pra fazer o pote. E a minha mãe chegou a comprar os materiais pra mim e ela comprou o verniz que pedia na revista, que era aquele verniz geral, com extra brilho e tal, brilhoso, né? E eu lembro de ter feito o pote e achei lindo. E quando eu passei o verniz, eu me lembro de ter me decepcionado. Eu não gostei do aspecto que deixou o biscuit ficou parecendo plástico. E eu lembro, eu era criança, gente, eu devia ter uns 12, 13 anos, tá? E eu lembro de pensar assim, por que tem que passar esse verniz? Acaba com o meu trabalho, sabe? E foi ali também que eu aprendi que o biscuit encolhia e que tinha que esperar secar para envernizar, porque ele engruvinhou todo depois que secou. Porque eu tava tão ansiosa para terminar aquele pote que logo que eu terminei eu já passei o verniz, porque eu queria terminar, eu queria finalizar. Então, gente, eu lembro de ter ficado frustrada. Só que como eu usava muito essas revistas de passo a passo, todas elas falavam para passar o verniz. Então, eu passava mesmo não gostando, porque pra mim aquilo era uma regra. Tinha que passar o verniz. E com o tempo, eu fui aprendendo que não tinha que passar o verniz. E é assim que eu trabalho hoje em dia, gente. Então, vamos lá. Como eu disse, não é regra, mas pelo amor de Deus, gente, não usa esse verniz geral com brilho nos seus biscuits. Não usa. Esquece esse verniz. Ele não é para biscuit, tá? Dá certo, né? Você inverniza, mas, gente, pelo amor de Deus, fica muito feio, tá? Você acaba com o seu trabalho porque de uma peça totalmente artesanal, ela fica parecendo um plástico, gente. Não dá um aspecto legal. Daí você me pergunta, mas Paola, você não usa verniz nas suas peças? Mas Paola, eu já vi vídeo de você usando verniz nas suas peças. Olha lá, o que você tá falando? Bom, gente, é o seguinte. Eu não uso verniz em todas as minhas peças, tá? Eu uso
Em alguns casos, eu uso o verniz vitral para fazer poucos detalhes, tá? Poucos detalhes, porque o verniz vitral, ele também deixa brilhante. Mas mesmo assim, o aspecto é diferente do verniz, o brilhoso lá, o geral, tá? O aspecto é diferente, assim, dá pra ver sim uma diferença. Só que quando eu uso, eu até tenho ele aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, o vitral, esse, tá? Então, eu uso ele pra fazer pequenos detalhes quando eu preciso, principalmente nos olhinhos dos personagens e tal, pra deixar aquele aspecto de olho brilhante, assim. Então, eu passo. E também porque os olhinhos, quando eu pinto, o verniz, ele é sim uma proteção para pintura, né? Você fez ali toda a pintura, depois você vem com uma camada de verniz por cima, ele vai proteger essa pintura para ela não desgastar ou de alguma maneira ela sair dali, né? E também eu uso o verniz fosco. Fosco, gente, pelo amor de Deus. Porque daí você vai passar ele no seu biscuit e ele não vai ficar brilhante. Então, verniz fosco. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Nem sei onde tá, gente, pra vocês verem como eu uso muito pouco. Uma eternidade depois. Aqui, gente, ó, verniz acrílico fosco, tá? Porque ele não vai deixar brilhante, ele vai ficar fosco, ele vai sumir no biscuit. Então, se você for usar, Paola, quer envernizar de qualquer jeito as minhas peças, use o verniz acrílico fosco. Você pode usar ele assim, leitoso, com um pincelzinho bem limpo, um pincelzinho bem macio. E você vai passar o seu verniz na sua peça, ele vai ficar, antes de secar, um pouquinho esbranquiçado, mas depois que seca ele fica transparente. E ele também tem a opção de você usar ele em spray. Nunca usei, tá? Mas você também pode estar usando a opção spray mais fosco, gente, pelo amor de Deus, tá? Aqui eu uso esse daqui, o acrílico fosco, pra, por exemplo, as canecas que eu faço de pets. Vou deixar a fotinho aqui. Quando tem pintura. Quando eu preciso pintar, eu uso esse verniz, por quê? Porque a caneca, por mais que eu acredito que as pessoas não usem a caneca como caneca, por causa de ser um produto artesanal e é muito bonitinho e tal, pode acontecer de ter gente que use. Então, ela vai precisar lavar essa caneca. Então, eu mando todas as orientações para as pessoas. Então, eu uso o verniz para proteger a pintura, tá? Só que daí, uma peça, por exemplo, um personagem ou qualquer outra peça que eu faço, eu uso verniz? Não, gente. Eu não invernizo as minhas peças. Eu não invernizo as minhas peças, tá bom? Por que eu não invernizo as minhas peças? Porque foi a pergunta que eu fiz pra você. Por que você inverniza as suas peças? Se você me falar que você inverniza suas peças para proteger as peças, para tudo. Gente, com a minha experiência de uns bons anos no biscuit, se eu for contar desde que eu conheci o biscuit, porque eu nunca mais deixei de mexer no biscuit, a gente pode contar aí mais de 20 anos, tá? Pelo menos uns 23 anos. Se vamos contar desde que eu comecei a trabalhar mesmo com biscuit, podemos contar aí uns 12, 13 anos. E, gente, o verniz, ele não protege o biscuit, tá? Algumas pessoas falam que baratas comem o biscuit, tá? Então, o que que acontece? O verniz também não vai proteger contra a barata, tá, gente? Porque a barata, ela come o biscuit com verniz. Se o lugar que vai ficar o seu biscuit tem barata, não vai ter verniz que segure a baratinha comer o seu biscuit, tá bom? E uma outra coisa.
pasmem, o verniz faz o seu biscuit durar menos, tá? Posso estar falando bobeira aqui, um monte de gente pode estar discordando de mim? Pode, mas, gente, é a minha experiência com o verniz, tá? Peças que eu já envernizei, o que eu percebi? Vou falar pra vocês. Eu percebi que a peça junta mais pó e fica muito mais difícil de tirar, porque se a peça tá sem verniz, com um pincelzinho você tira o pó dela, você consegue limpar o biscuit perfeitamente. E com o verniz isso não acontece, porque o pó gruda ali. Então, a pessoa vai ter que meter esse biscuit debaixo da água e não é muito lá aconselhável a pessoa ficar fazendo sempre isso, né? Então, gente, uma outra coisa que acontece com o verniz é o quê? Não sei se vocês já perceberam, se vocês têm peça antiga aí. Ele sai de, por exemplo, onde a pessoa sempre pega, o local que ela sempre pega. Às vezes, pega pra mudar de lugar, se for um pote, por exemplo, ele pega sempre pra abrir, sempre no mesmo lugar. Ali onde a pessoa tá pegando, aquele verniz, ele vai desgastar. E vai ficar com aquele aspecto encardido, sabe? Como se fosse aquela cola que fica no vidro, assim, que a gente passa o dedo assim e ela fica toda encardida. O verniz faz isso no biscuit também. Então, gente, o verniz não protege a sua peça. O verniz não faz a sua peça durar mais, tá? Eu queria mostrar pra vocês uma peça que eu tenho aqui, que é uma peça que eu tenho há mais ou menos, eu não lembro bem quanto tempo eu tenho essa peça, mas eu tenho foto, porque foi um presente que eu dei pro meu marido. Então, mas assim, ela deve ter 4 ou 5 anos e não está envernizada. E eu vou mostrar pra vocês como que ela tá. Tá aqui, ele até está aqui porque eu tirei a base dele, que ele tava com uma base de acrílico, e eu vou colocar na basezinha de madeira, porque ele caiu no chão e a base de acrílico quebrou. Quebrou até a mão. Cadê? Gente, eu colei e nem foi aparecendo o corte da emenda. Nem lembro qual mão que quebrou. Foi uma das duas, eu acho que foi essa, né? Que ele caiu no chão. E, gente, ó, tem anos. E ele tá perfeito. Perfeito. Tá vendo? Isso daqui é só biscuit. Não tem verniz. Então, como que eu limpo ele? Quando eu vou, ele fica lá na minha estante. Quando eu vou tirar pó dele, eu pego um pincelzinho e tiro o pó. Muito simples, gente. Então, é por experiência que eu venho falar pra vocês que não tem, gente, necessidade de você ficar invernizando aí todas as suas peças, tá bom? E é isso. É a minha opinião sobre o assunto e respeito quem pensa diferente. Se você inverniza suas peças e continua a dar certo, continua fazendo, tá? Sem problema nenhum. Mas o que eu disse no começo, verniz geral não, gente. Pelo amor de Deus, é a treva, tá bom? Então era isso. Eu acabei de desfazer aqui, que eu tô fazendo teste, né, de um pãozinho francês. Acabei de desfazer, que eu tô realmente fazendo teste. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui. E até a próxima!